O brinde de champanhe selava o acordo. Marcos, o bilionário, estava preso. O sorriso de Heitor, seu futuro sogro, era uma sentença. Sofia, a noiva, nem o olhava. Era um negócio, não amor. Mas ninguém esperava que a garçonete, ao servir a água, deslizasse um guardanapo em sua mão com uma única palavra: fuja. O som do brinde foi agudo, cristalino. O tilintar das taças Baccarat, cada uma valendo mais que o salário mínimo de um mês, ecoou pela mesa de carvalho polido no 405º andar do Le Ciel. Lá embaixo, São Paulo era um tapete de luzes indiferentes. Aqui em cima, o ar era rarefeito, gelado a exatos 18 graus, e cheirava a trufas brancas e poder. Marcos Albuquerque sentiu o gelo do champanhe descer, mas não aqueceu seu peito. Ele estava congelado. Um brinde, disse Heitor Rezende, seu futuro sogro. A voz de Heitor era mansa, quase paternal, mas seus olhos pequenos e escuros eram calculistas. A fusão, a união estratégica dos ativos Rezende e Albuquerque, um movimento que garantirá nossa perpetuidade. Ativos. Marcos engoliu em seco. Era isso que ele era, um ativo. Ao seu lado, Sofia, sua noiva, nem sequer o olhou. Ela ergueu a taça com uma mão impecável, unhas em tom nude de 400 reais, enquanto a outra, escondida sob a toalha de linho egípcio, deslizava pela tela de seu celular de última geração. O desinteresse dela era quase palpável, uma camada extra de gelo no ambiente já polar. Beatriz, a sogra, ofereceu um sorriso fino, um corte de navalha encoberto por batom caro. A humilhação de Marcos não era barulhenta. Era silenciosa, corporativa e absoluta. Albuquerque Metais, o legado de seu pai, estava sangrando. Uma dívida de 3,8 bilhões de reais que Heitor Rezende, da Rezende Mineração, se ofereceu para absorver. Mas a absorção tinha um preço, o casamento de Marcos com Sofia. Um contrato social para selar um contrato financeiro. Se Marcos se levantasse e saísse daquela mesa na segunda-feira às 9 da manhã, o nome Albuquerque seria história. Seria a ruína. Ele era um prisioneiro naquele terno de 30 mil reais, um cordeiro sendo levado ao abate financeiro. Ele se sentia sufocado. A gravata de seda parecia apertar. Com licença, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Foi quando ela se aproximou. Ela era diferente dos outros funcionários do Le Ciel. Os garçons ali deslizavam pelo salão com a eficiência silenciosa de fantasmas, rostos neutros, treinados para serem invisíveis. Mas esta era real. Ela parecia jovem, talvez 20 e poucos anos. O uniforme preto padrão parecia ligeiramente grande demais para seus ombros estreitos. Seu cabelo estava preso num coque funcional, mas alguns fios teimosos escapavam, denunciando uma humanidade que o resto do restaurante tentava esconder. Seu crachá dizia Lara. Enquanto ela reabastecia a água, voz, importada naturalmente, Marcos notou que sua mão tremia. Um tremor quase imperceptível, mas que contrastava brutalmente com a estabilidade do lugar. Sofia anotou e fez uma careta. Cuidado com a minha bolsa, querida. Vale mais do que a sua faculdade. Lara não respondeu. Seus olhos, por um milésimo de segundo, encontraram os de Marcos. Não havia submissão neles. Havia pavor. Ela se inclinou para colocar a garrafa de volta no balde de gelo, movendo-se entre Marcos e Sofia. Foi um movimento rápido, profissional, quase invisível. Ela acidentalmente derrubou um guardanapo extra. Não o de linho grosso da mesa, mas um de papel barato, amassado, que ela devia ter no bolso do avental. Caiu no colo de Marcos, escondido de Heitor e Beatriz pela toalha. Desculpe, senhor, ela sussurrou. A voz era tão baixa que parecia um sopro de vento. Marcos, irritado com a interrupção e a grosseria de Sofia, apenas acenou. Ele pegou o guardanapo para jogá-lo no chão, mas algo o fez parar. Estava úmido e rígido. Ele olhou para baixo.
Discretamente abriu o papel amassado sob a mesa. Não era tinta, era batom. Um vermelho sangue, barato, borrado pela pressa. Eram 4 palavras. 4 palavras que não faziam sentido algum naquele ambiente de luxo e cifras multimilionárias. Eles vão te matar. Fuja agora. O mundo parou. O cheiro das vieiras trufadas que chegavam à mesa vizinha, um prato de 5.000, o atingiu. E pela primeira vez na vida, Marcos sentiu o estômago embrulhar. O som abafado dos talheres de prata batendo na porcelana inglesa tornou-se ensurdecedor. Matar? Isso era uma piada de péssimo gosto. Ele olhou para Heitor, que agora discutia alegremente sobre os méritos do vinho que estava por vir. Olhou para Sofia, que finalmente guardara o celular para fotografar o amuse-bouche. Olhou para Beatriz, que retocava o batom. Eram apenas pessoas ricas, frias, jantando. Ele procurou por Lara. Ela estava do outro lado do salão, perto da estação de serviço, de costas. Parecia estar limpando taças. Uma golpista, ele pensou, tentando desesperadamente racionalizar. Ela viu meu relógio. Sabe quem eu sou? Quer dinheiro? Quer me chantagear? Sim. Era isso. Um golpe. Patético. Algum problema, Marcos? A voz de Heitor o trouxe de volta. Sedosa, mas com um fio de aço. Você ficou pálido. Foi o champanhe? Marcos dobrou o guardanapo. O papel amassado, agora úmido de suor em sua palma. O batom manchou seu dedo. Não, Heitor. Só muito trabalho ultimamente. A fusão, você sabe. Ah, sim, a fusão. Heitor sorriu, e aquele sorriso não alcançou seus olhos. Mas todo o trabalho duro valerá a pena. Em breve, você não terá que se preocupar com mais nada. Literalmente. A frase pairou no ar. Literalmente. O sangue de Marcos gelou. Ele olhou de volta para Lara. Ela parecia estar falando com o maître principal, um homem corpulento, de terno escuro e um fone de ouvido discreto. O maître olhou diretamente para Marcos. Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha. O restaurante de luxo, o casulo de vidro no 45º andar, de repente pareceu menos um santuário e mais uma armadilha. Mas ele não sabia que, naquele exato momento, o celular de Heitor, em modo silencioso no bolso interno, havia recebido uma mensagem do maître. O alvo parece nervoso. A garota do serviço interagiu com ele. Estou de olho. Marcos precisava de ar. Ele precisava pensar. O bilhete era loucura. Mas a frase de Heitor... Com licença, disse Marcos, desta vez com mais firmeza. Ele colocou o guardanapo de linho sobre a mesa. Eu preciso usar o toalete. Heitor ergueu uma sobrancelha. Agora, Marcos. O sommelier está vindo com o Chateau Petrus de 1982. Um vinho de 75.000 reais. Seria uma ofensa imperdoável deixá-lo esperando. A pressão era sutil, mas esmagadora. Ele estava sendo testado, sendo gerenciado. Eu não demoro, disse Marcos, a voz mais ríspida do que pretendia. Ele se levantou e o mundo mudou. O maître corpulento, que estava perto da estação de serviço, deu 2 passos para o lado, bloqueando sutilmente a rota mais rápida para a saída principal. Ele sorriu para Marcos, mas foi um sorriso de predador. O restaurante estava dividido em 2. O salão principal e, à direita, um corredor de mármore polido que levava aos banheiros e às salas privadas. Marcos virou-se para o corredor. Seu coração batia forte contra as costelas. É paranoia, ele disse a si mesmo. É o estresse da fusão. Mas o bilhete em seu bolso parecia queimar. Ele entrou no corredor silencioso. O som do restaurante foi abafado por paredes revestidas de veludo. Era um silêncio de túmulo. A 10 metros de distância, perto da porta do banheiro masculino, estava um carrinho de serviço, e ao lado dele, Lara. Ela estava recolhendo pratos, ou fingindo estar. Quando ele se aproximou, ela não olhou para cima. Ela falou rápido, as palavras saindo em um sussurro aterrorizado.
Não entre no banheiro. A câmera de lá está ligada. Eles estão te ouvindo. Marcos parou, a mão a centímetros da maçaneta de bronze. O quê? Quem é você? Isso é um golpe? Quanto você quer? Foi quando ela olhou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, as lágrimas contidas com esforço. Ela parecia desesperada. Eu não quero dinheiro, ela engasgou. Eu quero que você viva. Do que você está falando? Eu estou em um jantar de noivado. Você está em uma execução, ela disse, a voz ganhando uma urgência que o atingiu como um soco. Eu ouvi, no escritório do gerente, mais cedo. Eu estava limpando os dutos de ar da copa. Eles não me viram. Ouviu o quê? Heitor, seu sogro. Ele estava ao telefone com advogados. A cláusula de fatalidade é uma apólice de seguro empresarial. Marcos franziu a testa. O Keyman Insurance é padrão. Se eu morrer, a empresa recebe... Não! Ela o interrompeu, olhando nervosamente por cima do ombro. É uma cláusula pessoal no acordo de fusão. Você assina a fusão amanhã. Vocês se casam no civil na sexta. Se você sofrer uma morte acidental depois do casamento, Sofia, como sua única herdeira, assume o controle total da Albuquerque Metais. Mas a Resende Mineração assume a apólice. Eles pagam a dívida com o dinheiro do seguro e ficam com a sua empresa limpa. Você é a única coisa que está no caminho. A revelação foi tão absurda, tão monstruosa, que Marcos quase riu. Mas a expressão de Lara era de puro terror. Eles sabem que seu pai mudou o testamento antes de morrer. Ela sussurrou. Você é o único acionista votante. Eles não podem te comprar, não podem te forçar a sair. Eles precisam que você desapareça. Marcos olhou para o corredor, de volta para a luz dourada do restaurante. Heitor, Sofia, Beatriz. Eles não eram uma família que ele estava se juntando. Eram uma alcateia. O maître, murmurou Marcos. O homem grande. Ele não é maître, disse Lara, as lágrimas finalmente escorrendo. O nome dele é Bastos. Ele era o chefe de segurança da Resende Mineração na Amazônia. Há boatos, coisas horríveis sobre o que ele fazia com os garimpeiros. A porta do restaurante se abriu. O som dos talheres e das conversas aumentou por um segundo e depois foi abafado novamente. Passos, pesados, deliberados, vindo pelo corredor. Bastos, o segurança. Lara, Marcos começou. Não há tempo. Ela o agarrou pelo braço, sua pegada surpreendentemente forte. Ela o puxou para longe da porta do banheiro, em direção a uma porta de serviço discreta no final do corredor, marcada como somente pessoal autorizado. Por que você está fazendo isso? O cérebro de Marcos estava em curto-circuito. Bilhões de reais, contratos, advogados e uma garçonete arriscando a vida. Eu nem te conheço. Lara parou na porta de serviço, a mão na barra de metal. Ela olhou para ele e, pela primeira vez naquela noite, alguém o viu. Não o ativo, não o bilionário falido, mas o homem. Meu irmão, Tiago, ela disse, a voz tremendo. Ele trabalhou na fundição da Albuquerque, em Osasco, há 5 anos. Ele se envolveu com gente errada. Drogas. Devia muito dinheiro. Eles iam matá-lo. Eu não. Você não sabe. Mas seu pai soube. O velho senhor Albuquerque. Ele descobriu, pagou a dívida do Tiago e o internou numa clínica de reabilitação. Sem alarde, sem pedir nada em troca. Lara enxugou o rosto com raiva. Tiago está limpo há 4 anos. Ele tem uma filha agora. Seu pai salvou minha família. Eu não vou deixar a família do meu sogro destruir a sua. Os passos estavam mais próximos. A sombra de Bastos dobrou a esquina do corredor. A cozinha, disse Lara, empurrando a porta de metal. Um golpe de ar quente e o cheiro de gordura e vapor saíram. Vá pelo elevador de carga. Ele desce direto para a doca de lixo. Não pare por nada. Eles não podem te matar aqui, é muito público. Mas o estacionamento é o lugar. E você? Perguntou Marcos, parando no batente. Eu vou derrubar esse carrinho. Vou gritar. Vou dar a você 60 segundos. Lara, eles vão te machucar. Eles já iam.
ela disse com uma tristeza infinita. Eles iam me demitir hoje à noite de qualquer jeito. O Leciel é do Heitor. Ele é dono deste prédio. A revelação o atingiu. O jogo estava armado desde o início. Agora corra! Lara chutou o carrinho de serviço. Pratos, taças e talheres de prata explodiram no chão de mármore com um estrondo ensurdecedor, bem quando Bastos se aproximava. Ops! Meu Deus! Desculpe! Ela gritou, caindo de propósito no meio da bagunça. Bastos parou, o rosto contorcido de fúria, distraído pela confusão. Marcos não hesitou. Ele mergulhou na porta de serviço, no caos barulhento da cozinha mais cara de São Paulo. O cheiro de trufas sendo substituído pelo cheiro de medo e o ar da cozinha atingiu Marcos como uma parede. Um calor úmido e ensurdecedor. Gritos em francês, espanhol e português. O chiado de panelas quentes, o tilintar maníaco de pratos sendo empilhados. O cheiro não era mais de trufas brancas. Era de suor, gordura queimada, peixe e o vapor azedo da máquina de lavar pratos. Por um segundo, ele ficou paralisado. Um homem de terno italiano feito sob medida, completamente deslocado naquele caos funcional. Ei, fora da linha, playboy! Um chefe com o rosto vermelho de calor gritou, empurrando uma travessa escaldante de lagostas. Marcos se desviou, quase caindo sobre uma pilha de sacos de batata. O grito de Lara e o estrondo dos pratos quebrando ainda ecoavam em sua mente, mas já pareciam distantes, abafados pelo rugido da cozinha. Elevador de carga. Doca de lixo. Ele viu a placa. Carga e decisão. Uma porta dupla de metal amassado no final da linha quente. Ele não andou. Ele correu. Ele trombou em um ajudante que carregava um balde de gelo, derramando água e gelo por toda parte. Desculpe, desculpe. Ele bateu na porta de metal com o ombro, abrindo-a com um rangido. O corredor de serviço estava escuro, iluminado apenas por uma luz fluorescente fraca que piscava. O cheiro de lixo era imediato. Um odor rançoso e doce que o fez engasgar. Ali estava, o elevador. Um caixote de metal rústico, com as paredes forradas de compensado arranhado. Ele apertou o botão T, térreo, doca. As portas se fecharam com um baque surdo, selando-o na escuridão parcial. O elevador desceu com um solavanco, um gemido metálico protestando contra o movimento. Marcos encostou-se na parede fria. O silêncio era total, exceto pelo zumbido do motor. Ele estava sozinho. E pela primeira vez em 10 anos, completamente fora de controle. Ele olhou para as próprias mãos. Elas tremiam. As mesmas mãos que deveriam assinar um contrato de 5 bilhões de reais na manhã seguinte. Agora estavam sujas com a poeira da cozinha e manchadas com o batom vermelho sangue de Lara. Lara. O que aconteceria com ela? O rosto de Bastos, o falso maître, brilhou em sua mente. A fúria em seus olhos. Ela havia se sacrificado por ele, pelo que seu pai fez anos atrás. A culpa o atingiu com força física. Ele usara sua riqueza para se isolar do mundo real, da gente comum. E agora, a única pessoa no mundo que tentou salvá-lo era uma garçonete que ganhava em um mês o que ele gastava em um vinho. A vergonha queimava mais que o medo. Apros. 600 palavras. O elevador parou com um solavanco que quase o jogou no chão. As portas se abriram, revelando a doca de carregamento. A noite de São Paulo o atingiu. Fria, úmida, cheirando a diesel e lixo molhado. A garoa fina começou a molhar seu terno caro instantaneamente. Ele estava em um beco, atrás do prédio imponente, de frente para uma fileira de contêineres de lixo verdes, do tamanho de carros pequenos. Ele estava livre, mas estava caçado. Ele enfiou a mão no bolso, o celular, um aparelho criptografado de nível corporativo. Seu primeiro instinto, ligar para a polícia. Ele parou com o dedo sobre o número de emergência. O que ele diria? Eu sou um bilionário e acho que meu sogro quer me matar por causa de um bilhete de batom. Eles o taxariam de louco, drogado ou bêbado. E Heitor?
Heitor Rezende era mais do que um empresário. Ele era o sistema. Ele tinha juízes em sua folha de pagamento. Tinha políticos em seu bolso. Uma ligação para a polícia, naquele momento, seria uma ligação direta para Heitor, anunciando onde ele estava. Pense, Marcos, pense. Ele não podia ir para casa. Seu apartamento de cobertura era uma gaiola de vidro, provavelmente já vigiada. Não podia ir ao escritório. O prédio da Albuquerque Metais era agora território inimigo. Seu mundo, construído sobre riqueza e conexões, havia encolhido ao tamanho de um beco fedorento. Ele não tinha ninguém. Sofia, sua noiva, estava segurando a faca. Seus amigos eram parceiros de negócios que o venderiam pelo lance mais alto. O desespero começou a tomar conta. Um frio que nada tinha a ver com a garoa. Foi quando ele se lembrou de um nome que ele não ouvia há meses. Um nome que Heitor havia feito questão de remover da empresa na primeira semana da due diligence, a auditoria da fusão. Seu Jorge Matos, o gerente do chão de fábrica, o homem que começara com o avô de Marcos. O homem que ensinou Marcos, quando ele era um estagiário de verão de 19 anos, a diferença entre o minério de ferro e o minério de estanho apenas pelo cheiro. O homem que era a memória viva da Albuquerque Metais. Heitor o forçou a uma aposentadoria antecipada, chamando-o de relíquia e custo desnecessário. O pai de Marcos já estava doente demais para lutar por ele. Marcos procurou em seus contatos. Não nos contatos corporativos, mas em sua lista pessoal, antiga e quase esquecida. Lá estava, Jorge Matos. Ele hesitou. Ligar para aquele homem era arrastá-lo para aquele pesadelo. Mas era sua única chance. Ele discou. Um toque. 2. Alô? Uma voz rouca, desconfiada, atendeu. Seu Jorge, é o Marcos Albuquerque. Houve um silêncio do outro lado, tão longo que Marcos pensou que a ligação tinha caído. Marquinhos? A voz finalmente disse, usando o apelido que ninguém usava há 20 anos. Menino, que diabo de barulho é esse? Você está bem? São quase 11 da noite. Eu não estou bem, disse Marcos, a voz embargada pela adrenalina e pelo alívio. Seu Jorge, eu preciso de ajuda. Eu acho que eles mataram o meu pai. Aproxei 1.300 palavras. Mais silêncio. Desta vez, pesado, carregado. Onde você está? Disse Jorge, a voz agora firme, sem mais perguntas. No centro, atrás do Le Ciel. Pegue um táxi. Não um Uber. Não um aplicativo. Dinheiro vivo. Vá para o endereço que eu vou te mandar por mensagem. É um bar. Entre, vá direto para o banheiro dos fundos e tranque a porta. Não fale com ninguém. Eu te encontro lá. Mas... Sem mas, Marquinhos. Se você disse o que eu acho que você disse, você tem menos tempo do que imagina. E quebre esse seu telefone. Agora. A ligação caiu. Um segundo depois, uma mensagem de texto chegou com um endereço na Muca. Um bairro operário, o coração da velha São Paulo industrial, o extremo oposto do universo de Marcos. Ele olhou para o celular. Quebrar. Era sua vida, seus contatos, seus dados bancários. Mas Jorge estava certo. Era um rastreador, um microfone. Ele o ergueu acima da cabeça e o jogou com toda a força contra a parede de tijolos do beco. A tela se estilhaçou. Ele o pegou e bateu de novo. E de novo, até que a bateria saltou e o aparelho se tornou um monte de vidro e plástico inútil. Ele correu para a rua, o coração batendo descontrolado. Ele se sentia nu, sem telefone, sem carro, sem segurança. Ele conseguiu um táxi velho, um Fiat Siena amarelo que cheirava a cigarro e graxa. "Para onde, patrão?" disse o motorista, olhando pelo retrovisor para o homem encharcado em um terno que valia mais que o carro. Marcos deu o endereço. "Muca? A essa hora?" O motorista riu. "Se perdeu da festa, hein?" Marcos apenas assentiu, afundando no banco de trás. Enquanto o táxi cruzava a cidade, as luzes de neon dos prédios ricos da Faria Lima deram lugar aos sobrados antigos e às pizzarias de bairro da Zona Leste.
A transformação foi um choque. Ele estava cruzando uma fronteira invisível. O táxi o deixou em frente a um boteco de esquina. Bar do Zé. Uma única lâmpada amarela iluminava a porta de metal. Marcos pagou com a única nota de R$ 200 que tinha na carteira. Fica com o troco. Ele entrou. O cheiro de cerveja derramada e fritura o atingiu. Alguns homens mais velhos jogavam sinuca em uma mesa gasta. Todos pararam para olhá-lo. O terno molhado, o cabelo desgrenhado, os sapatos de couro italiano manchados de lixo. Ele era um alienígena. Ignorando os olhares, ele caminhou direto para o fundo, como Jorge instruiu. Encontrou a porta do banheiro, entrou e trancou. O lugar era minúsculo, sujo, com uma lâmpada que mal funcionava. Marcos olhou para seu reflexo no espelho quebrado. Quem era ele? Não era o bilionário, não era o noivo, não era o CEO. Ele era o homem do bilhete. O homem que estava fugindo. Ele esperou por 15 minutos que pareceram 15 horas. Cada vez que a porta do bar se abria, seu coração saltava. Finalmente, ouviu uma batida específica na porta do banheiro. Tum, tum, tum. Tum, tum. Um código antigo da fábrica. O sinal de que o turno estava trocando. Marcos abriu. Seu Jorge estava lá. Mais velho, os cabelos completamente brancos, as rugas mais profundas. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Azuis, penetrantes, inteligentes. Ele usava uma jaqueta de jeans gasta e botas de trabalho. Ele olhou Marcos de cima a baixo. Inferno, menino. Você está um trapo. Eles tentaram me matar, Jorge, sussurrou Marcos. Eu sei, disse Jorge, a voz grave. Eles já mataram seu pai. Você só demorou para perceber. Aquelas palavras atingiram Marcos com mais força do que o ar frio do beco. O quê? O ataque cardíaco? Os médicos disseram. Médicos comprados, Jorge cuspiu no chão. Heitor Rezende, aquele desgraçado, seu pai estava desconfiando dele meses antes. Jorge o puxou para fora do banheiro, para um pequeno depósito nos fundos do bar, cheio de caixas de cerveja. O dono do bar, Zé, um homem robusto, apenas acenou para Jorge e voltou ao balcão. Eram velhos amigos. Senta aí, disse Jorge, chutando um engradado. Marcos sentou, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Seu pai, começou Jorge sentando-se à sua frente, era um bom homem, mas confiava demais. Ele viu que a Rezende Mineração estava crescendo rápido demais, entende? Comprando licenças ambientais que não deviam sair, silenciando sindicatos na Amazônia. Coisas sujas. Marcos ouvia chocado. Seu pai sempre fora reservado sobre os negócios. Seu pai começou a investigar. Ele descobriu que Heitor estava usando minas fantasmas para lavar dinheiro. Não só isso, ele estava usando produtos químicos proibidos, contaminando o lençol freático. Coisa de monstro. Mas por que a fusão? Por que ele aceitou a dívida? Perguntou Marcos. Ele não aceitou, disse Jorge. Essa é a jogada de mestre de Heitor. A dívida da Albuquerque Metais não era real. Heitor criou a dívida. Ele subornou 2 dos seus diretores financeiros. Eles desviaram fundos para contas no exterior e maquiaram os livros para parecer que a empresa estava quebrando. Seu pai estava há dias de descobrir. A história era devastadora. A ruína de sua família não foi um fracasso de mercado. Foi uma sabotagem. O acidente, continuou Jorge, baixando a voz. Seu pai e Heitor foram visitar a mina de Carajás, a nova mina da Rezende. Seu pai ia levar um geólogo independente para coletar amostras, provar o envenenamento. Jorge parou, engolindo em seco. O geólogo nunca chegou. O voo dele foi cancelado misteriosamente. Seu pai foi sozinho com Heitor. Eles estavam em uma plataforma de observação, uma plataforma nova, e ela cedeu. Meu Deus, engasgou Marcos. Heitor, heroicamente, se segurou em uma viga e tentou salvar seu pai. Mas seu pai caiu. Não muito, 10 metros.
Quebrou a perna, algumas costelas, mas ele estava vivo. Mas ele morreu no hospital, uma semana depois. Exato, disse Jorge, e seus olhos azuis se encheram de uma fúria fria. No hospital mais caro de São Paulo. Um hospital que Heitor é um dos maiores doadores, onde os médicos disseram que foi um ataque cardíaco súbito causado pelo trauma. Bobagem! Seu pai era saudável como um touro. A mudança na percepção de Marcos foi total, violenta. Ele não estava apenas fugindo de um casamento arranjado. Ele estava no meio de um tabuleiro de xadrez, onde seu oponente era um assassino sociopata que já havia tirado seu rei. O jantar, a apólice de seguro, o Keyman Insurance, a cláusula de fatalidade. Lara estava certa. O casamento, sussurrou Marcos, era a jogada final. Claro, disse Jorge. Heitor queria o nome Albuquerque, a legitimidade. Com você morto e a filha dele como sua viúva herdeira, ele absorveria tudo, a empresa, o legado, o nome, e ninguém jamais suspeitaria. O pobre bilionário trágico morto em um acidente logo após se casar. Tão romântico, tão limpo. Marcos se levantou. O tremor havia parado, o frio havia sumido. Em seu lugar, algo novo. Algo que ele não sentia há anos. Raiva. Uma raiva pura, gelada e focada. Ele não era mais o ativo. Ele não era mais o Marquinhos. Jorge, disse ele, a voz baixa e perigosa, você disse que eles subornaram 2 dos meus diretores. Você sabe quem são? Jorge sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso duro. Eu não fui só gerente de chão de fábrica por 40 anos, menino. Eu era os olhos e ouvidos do seu pai. Eu tenho nomes, eu tenho recibos. Eu estava esperando o dia que você finalmente acordasse. E a garota, disse Marcos, a culpa voltando. Lara, a garçonete, ela me salvou. Ela está lá em cima. Heitor é dono do prédio. Jorge balançou a cabeça. Ela foi corajosa, mas agora ela é uma ponta solta, e Heitor não deixa pontas soltas. Marcos sentiu o sangue gelar. Nós temos que tirá-la de lá. Nós não podemos ir lá, Marcos. Não como estamos. Se Bastos, o segurança que você mencionou, está lá, é uma fortaleza. Mas Jorge puxou um celular antigo, um tijolão, do bolso. Eu tenho amigos em lugares estranhos, pessoal do sindicato que odeia o Heitor mais do que nós. Vamos descobrir o que aconteceu com ela. Jorge fez uma ligação rápida, falando em gírias e códigos que Marcos não entendeu. Ele desligou. Meu contato no sindicato dos garçons vai verificar. Mas agora você. Você precisa desaparecer. Você, Marcos Albuquerque, o bilionário, tem que morrer esta noite. Morrer? Perguntou Marcos confuso. Metaforicamente, disse Jorge, jogando-lhe um conjunto de roupas de um armário nos fundos. Um macacão de trabalho sujo e um boné de time de futebol. O homem que entrou neste bar não pode ser o homem que sai. Você tem 1 hora para me contar tudo. Cada detalhe do plano de Heitor que você ouviu daquela garota. Então vamos começar a revidar. O depósito do bar do Zé era um cubículo de 4 metros quadrados, fedendo a cerveja azeda e poeira antiga. Marcos terminou de se trocar. O terno Brioni de 30 mil reais, agora manchado de lixo e da garoa da doca, estava jogado em um canto como um cadáver de sua vida antiga. Em seu lugar, ele vestia o que Jorge lhe dera. Um macacão de brim cinza, áspero, com o logo desbotado da cervejaria Antártica bordado no peito. Era largo demais nos ombros e curto demais nas pernas. As botas de trabalho com biqueira de aço estavam pesadas e duras. Mas foi o cheiro que o quebrou. Não era o cheiro do bar, era o cheiro do macacão. Um odor fraco, mas inconfundível, de graxa industrial e metal aquecido. Seu pai. O mundo ao redor de Marcos dissolveu-se. O depósito empoeirado da muca desapareceu e, de repente, ele tinha 8 anos de idade. Flashback. Ele estava no chão de fábrica da Albuquerque Metais, em Osasco. O lugar era um monstro barulhento de fogo e aço.
O ar vibrava com a batida ensurdecedora das prensas. O cheiro de metal quente era o ar que ele respirava. Seu pai, o velho Albuquerque, não estava em um escritório de vidro. Ele estava lá embaixo, de macacão, o rosto sujo de fuligem, rindo enquanto explicava ao pequeno Marcos como a bobina de aço gigante, com 20 toneladas, seria transformada em 1000 capôs de carro. "Sente o cheiro, Marquinhos!" Seu pai gritou acima do barulho, pegando-o no colo. O macacão do seu pai era áspero contra seu rosto. "É o cheiro do progresso. É o cheiro de coisa sendo feita. Nunca se esqueça disso." Naquele dia, seu pai o levou ao seu Jorge, que era então um jovem contramestre. E Jorge lhe mostrou como testar a têmpera de um parafuso, quebrando-o com uma marreta. "Tem que ser forte por dentro, menino, senão na primeira pressão tudo desmorona." Fim do flashback. Marcos encostou a cabeça nas caixas de cerveja empilhadas. A nostalgia era tão doce e a tristeza tão avassaladora que seu peito doeu fisicamente. O cheiro do progresso, o que ele cheirava nos últimos 10 anos, trufas, champanhe, o perfume caro e sintético de Sofia, o cheiro de ar-condicionado reciclado em salas de reunião estéreis. Ele não tinha feito nada, ele tinha gerenciado ativos, movido números, e no final tinha sido jogado. "Eles mataram meu pai", disse Marcos, a voz baixa, testando o peso daquelas palavras. "Sim", disse Jorge, que observava o colapso silencioso de Marcos com uma paciência sombria. "Mas eles só puderam tentar matar você porque você deixou." As palavras de Jorge foram como punhais. Não havia compaixão nelas. Havia a verdade. "O quê?" Marcos levantou a cabeça, os olhos queimando. "Seu pai", disse Jorge, levantando-se e andando pelo pequeno espaço, "lutou contra Heitor por 1 ano, sozinho. Ele sabia que os diretores estavam contra ele. Ele sabia que a dívida era uma fraude. Ele me procurou, pediu para eu juntar a papelada, as notas fiscais frias da Resende, os relatórios de segurança do trabalho que Bastos, o açougueiro, enterrava. Seu pai estava pronto para a guerra." Jorge parou e apontou um dedo grosso e sujo de graxa para Marcos. "E então ele morreu. E o que você fez, Marquinhos?" Marcos não respondeu. A vergonha era um gosto de metal na boca. "Você se escondeu", Jorge rosnou. "Você viu os números fraudados, viu a dívida, e em vez de lutar como seu pai, você se apavorou. Você quis fazer um acordo, você quis salvar os móveis, e Heitor lhe ofereceu a solução perfeita, a filha dele." "Eu não sabia", começou Marcos. "Você não quis saber", gritou Jorge, batendo em uma pilha de engradados. "Você estava cansado de ser o filho do velho Albuquerque. Você queria a vida fácil da Faria Lima. Você olhou para a obra do seu pai e viu um peso. Heitor viu um prêmio. Eu achei que estava salvando a empresa. Você estava vendendo a alma dela e a sua junto. O demônio estava ali. Não era Heitor. Era ele mesmo. Sua apatia, seu medo, seu desejo desesperado de ser aceito por um círculo social. O círculo de Sofia, de Heitor, que seu pai sempre desprezou. Seu pai construía. Eles apenas possuíam. Heitor não estava apenas roubando a empresa, ele estava explorando a fraqueza moral de Marcos para fazer isso. O assassinato do pai foi o primeiro passo. O casamento era a humilhação final. Fazer o filho do inimigo entregar o império de bom grado, com um sorriso, em troca de paz. Foi nesse momento de vulnerabilidade máxima que o tijolão de Jorge tocou. Um toque estridente, de celular antigo. Jorge atendeu. Ele ouviu por um longo tempo, o rosto tornando-se uma máscara de pedra. Ele apenas dizia, sim, onde? Entendido. Ele desligou e olhou para Marcos. O ódio nos olhos de Jorge havia se dissipado. No lugar dele, havia algo pior. Piedade. Era o meu contato no sindicato. Do Leciel. Marcos sentiu o sangue gelar. Lara. Bastos, o segurança, a pegou no corredor. Assim que você fugiu. A confusão dela foi vista por todos. O gerente, que é de Heitor, a acusou de tentar agredir um cliente e causar tumulto.
Eles a demitiram, disse Marcos, rezando para que fosse só isso. Pior. Jorge respirou fundo. Eles não a demitiram. Eles chamaram o carro da empresa, sem polícia, sem RH. Um SUV preto, sem placas, da Resende Mineração. Meu contato viu. Bastos a jogou no banco de trás. Ela estava lutando. Marcos sentiu o chão do depósito sumir. O cheiro de cerveja azeda o sufocou. Ela se foi, Marcos. Não! Marcos engasgou. Não, não, não! Ela não pode. Ela é uma ponta solta. Uma testemunha. Heitor não deixa pontas soltas. Ela ouviu o plano. Ela te ajudou. Na cabeça doente dele, ela é tão culpada quanto você. Foi o golpe final. A morte do pai foi uma tragédia distante, encoberta por laudos médicos e advogados. A perda da empresa, um fracasso corporativo. Mas isso, uma garota. O nome dela era Lara, o irmão dela, Tiago. Ela salvou Marcos por causa de um ato de bondade de seu pai, anos atrás. E ele, Marcos, a havia sentenciado à morte. Ele fugiu e ela ficou para trás. A barragem se rompeu. Pela primeira vez em 20 anos, desde que era um garoto que ralou o joelho na fábrica, Marcos Albuquerque chorou. Não foram lágrimas de raiva ou de medo. Foram lágrimas de luto absoluto. Ele caiu de joelhos sobre os engradados de cerveja, o macacão áspero de seu pai simbólico molhado por sua fraqueza. Ele chorou pela garota que ele nunca mais veria, pelo pai que ele não honrou, e pelo homem patético que ele havia se tornado. Jorge apenas observou. Ele deu a Marcos 30 segundos de luto. Levanta, disse Jorge, a voz dura, mas não cruel. Ela morreu por minha causa, sussurrou Marcos, o rosto enterrado nas mãos sujas. Eu a matei. Então você tem duas opções, disse Jorge, puxando-o para cima pela gola do macacão. Você pode ficar aqui neste chão imundo e chorar por ela, ou você pode se levantar e você pode fazer a morte dela valer alguma coisa. Marcos olhou para ele. As lágrimas pararam. O frio tomou conta. A dor não foi embora. Ela apenas mudou de forma. A tristeza se solidificou. O luto tornou-se um lastro. A vulnerabilidade se tornou um vácuo. E o que o preencheu foi a raiva fria e precisa que seu pai costumava ter ao olhar para um veio de minério defeituoso. A esperança, uma esperança distorcida e sombria. A esperança de vingança. Você disse. A voz de Marcos era diferente agora. Não era o CEO suave. Era o rosnado do chão de fábrica. Que Heitor usa minas fantasmas para lavar dinheiro. Jorge assentiu, um vislumbre de orgulho nos olhos. Sim, na fronteira com o Suriname, lugares que nem o governo se atreve a ir. E você disse que ele envenena o solo. Produtos químicos proibidos. Cloreto de mercúrio e cianeto em níveis absurdos. Tenho os relatórios de laboratório independentes que seu pai encomendou. Os originais. E os diretores, continuou Marcos, o cérebro finalmente funcionando, não como um financista, mas como o engenheiro que ele deveria ter sido. Os dois que o traíram. Eles ainda estão lá. Sim, Cláudio Guedes, o CFO, e Mônica Viana, da logística. Eles controlam os livros e os caminhões. São os porteiros do inferno de Heitor. Ótimo, disse Marcos. Ele se virou e pegou seu terno Brioni do chão. Enfiou a mão no bolso. A carteira, o relógio Patek de 300 mil reais. Ele os jogou no lixo. Mas ele procurou por uma coisa. O guardanapo. Ele o encontrou. Amassado. Quase destruído, mas o batom vermelho sangue ainda estava lá. Eles vão te matar. Fuja agora. Ele dobrou o guardanapo e o guardou no bolso do peito do macacão. Era sua nova gravata, sua bandeira. Heitor me acha um playboy, disse Marcos olhando para Jorge. Ele acha que eu fugi para a Europa, que estou com medo. Ele está caçando o Marcos Albuquerque errado. O que você vai fazer? Heitor roubou minha empresa usando papel e caneta. Ele usou o sistema. Eu vou usar o que o meu pai me ensinou. Eu vou usar o chão de fábrica.
Marcos puxou um mapa de entrega de cerveja amassado da parede e uma caneta esferográfica do bolso de Jorge. Eles me tiraram da cobertura, Jorge, mas eles me jogaram de volta na única coisa que eu realmente conheço: o metal, a logística, a sujeira. O celular de Jorge apitou novamente. Uma nova mensagem. Jorge leu. Seu rosto ficou pálido. Marcos, ele engasgou. Meu Deus, meu contato. Ele estava errado. Ela não foi desovada. Ela está viva. Marcos congelou, a caneta pairando sobre o mapa. O SUV preto não era para um matadouro. Eles a levaram para o galpão 7 da Resende, em Embu, o lugar onde eles guardam os produtos químicos que a Mônica Viana, da logística, some dos registros. Marcos olhou para Jorge, o plano de vingança sendo adiado por uma urgência selvagem. Por quê? Perguntou Marcos. Por que mantê-la viva? Eles não sabiam que você estava aqui, disse Jorge, o terror da realização em sua voz. Eles acham que você está solto. Eles não a mataram. Eles a estão usando como isca. Marcos olhou para o mapa de entregas da Muca. Embu. Eram 30 quilômetros. Ele acha que eu vou atrás dela, disse Marcos. E ele vai estar esperando. Bastos, uma equipe inteira. Marcos sorriu. Um sorriso que não tocava seus olhos. Um sorriso que seu pai daria antes de quebrar um parafuso defeituoso. Bom, disse Marcos, circulando Embu no mapa. Ele está certo. Eu vou. Mas nós não vamos entrar pela porta da frente. O mapa de entregas amassado sobre o engradado de cerveja tornou-se o novo centro do universo. O cheiro de cerveja azeda e poeira no depósito do bar do Zé foi substituído pelo cheiro metálico de adrenalina pura. Lara estava viva. A notícia atingiu Marcos com a força de um desfibrilador. O luto que o paralisara nos últimos minutos evaporou, substituído por uma clareza elétrica e gelada. O luto podia esperar. A vingança podia esperar. A vida dela, não. Embu, galpão 7, disse Marcos, a voz rouca. Ele não era mais um fugitivo. Ele era um caçador. É uma armadilha. Claro que é, disse Jorge, o tijolão ainda na mão. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas 2 horas. Bastos é um animal, mas é um animal esperto. Ele sabe que a garota é a única testemunha que você sabe que existe. Ele está contando que você, o menino rico, vai tentar um resgate heróico e estúpido. E ele está certo, disse Marcos. Eu vou. Você não me ouviu? É uma armadilha. Nós dois contra a equipe de segurança inteira da Resende Mineração? É suicídio, Marquinhos. Marcos levantou a cabeça do mapa. Seus olhos, que Jorge sempre vira como os de um financista, suaves, cansados, distantes, agora eram os de seu pai. Eram os olhos de um engenheiro olhando para um problema estrutural. Você está pensando como eles, Jorge, pela porta da frente. Você disse que Bastos é esperto. Mas ele é arrogante. Ele está esperando o Marcos Albuquerque da cobertura. O playboy. Ele não está esperando o filho do velho Albuquerque. Ele não está esperando o chão de fábrica. Marcos bateu o dedo no mapa. Nós não vamos de carro de luxo. Nós não vamos chamar a polícia. Nós vamos de um jeito que eles nunca olhariam. O queixo de Jorge se contraiu. E como seria isso, menino? Mônica Viana, disse Marcos, o cérebro trabalhando em alta velocidade. Logística, Cláudio Guedes, finanças, eles são os traidores. Sim, e daí? Daí que eles controlam os caminhões. Heitor criou uma dívida falsa. Ele usou a logística para desviar material e os números para esconder. Ele usou o nosso sistema contra nós. Marcos sorriu, um sorriso sem humor. Nós vamos usar o sistema deles contra eles. O galpão 7 em Embu, continuou Marcos, onde eles guardam os químicos. Isso não chega lá em carros fortes. Chega em caminhões. Caminhões sujos, caminhões que a Mônica Viana some dos registros. E quem dirige esses caminhões, Jorge? Jorge finalmente entendeu. Uma luz de reconhecimento acendeu em seus olhos azuis. Os motoristas. Exato.
Os motoristas que vocês do sindicato odeiam a Resende. Os motoristas que Mônica trata como lixo. Os motoristas que eram leais ao meu pai. A esperança, que era apenas um desejo desesperado de salvar Lara, tornou-se algo tangível. Um plano, um primeiro passo. Jorge pegou o tijolão novamente. Ele discou um número de memória. Beto, disse Jorge na linha. É o Matos. Sim, faz tempo. Escuta, eu sei que são quase 2 da manhã, mas eu preciso de um favor do tamanho do mundo. Não, é maior. É sobre o velho Albuquerque. Sim, o filho dele. Ele acordou. O bar do Zé já havia fechado as portas de metal. Zé, o dono, deixou-lhes a chave dos fundos e uma garrafa térmica de café preto, forte e amargo. O Fusca 78 de Jorge, azul desbotado, estava estacionado no beco. Beto Carvão está nos esperando em um posto de parada de caminhões na Regis Bittencourt, perto do Rodoanel, disse Jorge, enfiando um boné de aba reta na cabeça de Marcos. Beto é o líder extraoficial dos caminhoneiros da antiga Albuquerque. Se ele comprar sua história, você terá um exército. Se ele achar que você ainda é o playboy, ele vai nos deixar lá. A viagem do centro da Muca até a rodovia foi uma tortura silenciosa. O Fusca antigo sacudia, o cheiro de gasolina mal queimada enchendo a cabine. Cada solavanco fazia Marcos sentir os ossos doerem. Ele olhou pela janela para a cidade que ele costumava ver do quartensen do 5º andar. Agora ele a via do nível do asfalto quebrado. Os prédios de luxo deram lugar a conjuntos habitacionais, muros pichados e a escuridão dos parques industriais. Ele me odeia, não é? O Beto. Jorge manteve os olhos na estrada. Ele não te odeia, Marcos. Ele odeia o que você representava. Você era o garoto que herdou tudo e, aos olhos deles, jogou tudo fora no primeiro vento forte. O velho Albuquerque construiu a empresa com as mãos. Você quase a entregou com uma caneta. A reflexão era dura. Era o preconceito de Jorge, de Beto, de todo o chão de fábrica contra ele. E era justo. Eu não pedi para ele me perdoar, disse Marcos, a voz baixa. Eu só preciso que ele me ajude a salvar aquela garota. Chegaram ao posto. Era um mar de diesel e metal adormecido. Dezenas de caminhões gigantes estacionados, os motores frios sob a garoa fina da madrugada. Em um canto, perto da borracharia, um único caminhão Scania vermelho estava com as luzes de cabine acesas. Ao lado dele, um homem que parecia ter sido esculpido na mesma rocha que seu caminhão. Beto Carvão. Era enorme, barrigudo, com um rosto marcado pelo sol e uma barba grisalha. Ele e Jorge se abraçaram, um abraço rápido e forte de velhos companheiros de fábrica. Então, Beto se virou para Marcos. Ele o olhou de cima a baixo, o macacão sujo, o boné, os sapatos de couro italiano agora arruinados, que denunciavam a farsa. Então, a voz de Beto era um trovão baixo. O doutor Marcos. Cansou do champanhe? A humilhação estava lá, o mesmo desprezo que ele sentiu na mesa de jantar com o Heitor. Mas esta era diferente. Esta era merecida. Jorge ia intervir, mas Marcos levantou a mão. Marcos deu um passo à frente. Ele não estendeu a mão para um aperto. Ele não baixou os olhos. Meu nome é Marcos Albuquerque. Eu fui um covarde, disse ele, a voz clara na noite fria. Enquanto eu jantava em restaurantes de luxo, um homem chamado Heitor Resende matou meu pai e roubou a empresa que o seu pai e o meu pai construíram. Beto Carvão não se moveu, mas seus olhos se estreitaram. Eu fugi disso. Eu tentei fazer um acordo. Eu fui um fraco. E por causa da minha fraqueza, uma garota inocente, uma garçonete chamada Lara, vai morrer. Ela está presa no galpão 7 da Resende, em Embu, guardada pelo mesmo homem que matava sindicalistas na Amazônia. Marcos deu mais um passo. Eu não estou aqui como doutor Marcos. Eu não sou seu chefe. Eu sou o homem que vai entrar naquele galpão esta noite e tirar aquela garota de lá, com ou sem a sua ajuda. Houve um longo silêncio. Apenas o zumbido distante da rodovia.
Beto olhou para Jorge, depois de volta para Marcos. Ele olhou para o chão, cuspiu e de repente abriu um sorriso que rachou a barba. Inferno, Matos, você disse que ele tinha acordado. Você não disse que ele era o velho Albuquerque cuspido e escarrado. Beto Carvão bateu a mão gigante no ombro de Marcos, quase o derrubando. Galpão 7, hein? Aquele ninho de rato da Mônica. Eu sei exatamente onde é. Eu mesmo entreguei ácido clorídrico lá semana passada, tudo por fora. A transformação estava acontecendo. O preconceito de Beto contra o playboy havia se quebrado. Ele via o homem. Mas tem um problema, disse Beto, a seriedade voltando. Bastos não é idiota. Aquele lugar é vigiado. Câmeras, cerca elétrica, 2 homens no portão e pelo menos mais 4 lá dentro. Eles estão esperando um carro, disse Marcos. Eles não estão esperando um caminhão de entrega, não às 3 da manhã. Exato, disse Beto. Mas o caminhão não pode simplesmente parar lá. Eles têm uma lista de entregas programadas. Se eu aparecer do nada, eles atiram primeiro e perguntam depois. E se você não aparecesse? Disse Jorge. E se você só quebrasse? Os 3 se olharam. Quebrar, repetiu Beto. E o sorriso voltou. Eu gosto disso. Uma falha no sistema de ar. Bem na rua de acesso ao portão, bloqueando a entrada. É uma distração, disse Marcos. Mas como nós entramos? Galpões de químicos, disse Marcos mais para si mesmo, o engenheiro assumindo. Eles têm sistemas de ventilação industriais, exaustores gigantes para os gases, e tem que ter drenagem de emergência para contenção de vazamentos. Beto estalou os dedos. O duto de drenagem fica nos fundos. Desemboca em um córrego imundo a uns 100 metros mata adentro. É uma tubulação de concreto de 1 metro. Feia, mas serve. O relacionamento genuíno se formava ali, na graxa e no diesel. Não era mais sobre classes sociais. Era sobre uma missão. Jorge, o mentor. Beto, a força bruta. E Marcos, o estrategista. Certo, disse Marcos. Esse é o plano. Beto, você bloqueia a entrada. Faz o máximo de barulho possível. Finja que está ligando para a Mônica, xingando. Diga que o caminhão vai vazar produto químico se não o ajudarem. Isso vai tirar metade da equipe de Bastos do galpão, preocupados com a carga. Enquanto isso, disse Jorge, eu e você vamos pelo córrego, pela tubulação. Exatamente. O impacto da decisão de Beto multiplicou-se. Ele não foi sozinho. Ele pegou o rádio PX de seu caminhão. Alô, Coruja. Alô, Trovão. Tá na escuta? Aqui é o Carvão. Vozes sonolentas e cheias de estática responderam. Eram outros motoristas da antiga Albuquerque dormindo em seus caminhões no mesmo pátio. Em 5 minutos, Marcos, o homem que eles desprezavam horas antes, estava no centro de uma roda de homens corpulentos, de pijama e botas, ouvindo o plano. O filho do velho está aqui, disse Beto. E ele vai chutar o vespeiro. Nós vamos ser a distração. Houve uma transformação mútua. Marcos parou de ver o chão de fábrica como uma entidade nostálgica e passou a vê-los como seus únicos aliados verdadeiros. E eles pararam de vê-lo como um herdeiro fraco e passaram a vê-lo como o líder que esperavam. A esperança se tornou progresso. O progresso gerou uma reflexão que quebrou preconceitos. A reflexão construiu uma conexão genuína. E a conexão multiplicou o impacto. O prompt estava se tornando realidade. Beto deu a Marcos e Jorge 2 rádios comunicadores pequenos. Canal 3, só para emergências, sem conversa fiada. Bastos monitora as frequências. Ele também lhes deu ferramentas. Um alicate de corte industrial, 2 lanternas táticas e um pé de cabra. Para a grade no final do duto, explicou Beto. Marcos subiu no Scania vermelho de Beto, sentado espremido entre Jorge e o caminhoneiro. O motor ligou com um rugido que fez o chão tremer. Era o oposto do silêncio elétrico de seu Porsche Taycan. Era poder bruto.
Enquanto o comboio de 3 caminhões, Beto e seus 2 amigos, Coruja e Trovão, saía para Regis Bittencourt, Marcos olhou para seu Jorge. O velho gerente estava com o rosto tenso, mas seus olhos azuis brilhavam com uma vida que Marcos não via há anos. Jorge, disse Marcos acima do rugido do motor. Quando acabar, nós tomamos um café. Jorge o cortou, a voz firme. Até lá, foque no problema à frente. Seu pai sempre dizia, não se preocupe com a montanha, se preocupe com o próximo passo no cascalho. O próximo passo era Embu. Eles chegaram à zona industrial às 3h45 da manhã. Era uma área desolada, escura. Apenas os galpões de logística, silenciosos como túmulos. Exceto um, o Galpão 7. Era cercado por uma cerca de 3 metros de altura, com arame farpado no topo. Luzes de holofotes varriam o pátio de cascalho. E exatamente como Beto disse, um SUV preto estava estacionado perto da entrada principal, ao lado de uma guarita iluminada, onde 2 homens fumavam. Bastos. Hora do show, murmurou Beto ao rádio. O Scania vermelho de Beto virou na rua de acesso, uns 200 metros antes do portão principal. E então, com um som horrível de metal e ar comprimido, o caminhão parou, bloqueando completamente a única entrada e saída. Coruja, Trovão, bloqueiem a retaguarda, disse Beto. Os outros 2 caminhões pararam atrás dele, criando um beco sem saída. Luzes se acenderam no caminhão de Beto. A buzina a ar soou, um grito de monstro na noite silenciosa. Agora! Gritou Beto. Marcos e Jorge pularam da cabine antes que ela parasse totalmente, caindo no mato escuro e úmido na lateral da estrada. Imediatamente, as portas do Galpão 7 se abriram. Os 2 guardas da guarita correram em direção ao caminhão, armas em punho. Luzes se acenderam dentro do galpão. Beto desceu da cabine, parecendo furioso. Mas que droga! O compressor de ar foi pro espaço. Essa porcaria vai vazar aqui mesmo. Vazar o quê? Gritou um dos guardas, parando a uma distância segura. Cianeto é o que tem aí. A chefe de vocês, Mônica, mandou isso. Se essa válvula abrir, vocês vão morrer antes de chegar na cerca. Pânico era a arma de Beto. Como esperado, Bastos saiu do galpão, gritando ordens. Ele e mais 3 homens correram para o caminhão. A isca estava funcionando. Vamos, sussurrou Jorge. Os 2 homens, o velho gerente e o bilionário de macacão, deslizaram pela escuridão, correndo para os fundos do galpão em direção ao som fraco de um córrego, em direção ao duto de drenagem. O córrego fedia. Era um cheiro químico, azedo, que queimava o nariz. Água escura e oleosa corria por entre o mato alto e o lixo acumulado. A poucos metros, escondida pela vegetação densa, estava a boca da tubulação de drenagem. Um círculo de concreto de 1 metro de diâmetro, vomitando um filete de água contaminada. Esse é o cheiro, sussurrou Jorge, o rosto contraído de nojo. É o que eles lavam dos caminhões, o que a Mônica some dos registros. Marcos nem hesitou. Ele mergulhou no mato, a água imunda enchendo suas botas de trabalho em menos de 1 segundo. O frio foi instantâneo, chocante. O Marcos de 2 horas atrás teria recuado. O Marcos de agora mal registrou o desconforto. Ele estava focado na grade de metal que barrava a entrada do tubo. Esta era sua nova realidade. Não o 405º andar, mas o nível 0, o esgoto. Lá fora, na rua, a sinfonia do caos de Beto Carvão estava no auge. A buzina a ar soava como um elefante moribundo e a voz de trovão de Beto gritava sobre vazamento e morte. Ele está fazendo o trabalho dele, vamos fazer o nosso, disse Jorge. Ele tirou o alicate industrial que Beto lhes dera. Não era um cadeado. Era uma grade de vergalhões grossos, soldada. Droga, sibilou Jorge, forçando o alicate. Isso aqui é ferro fundido. Não vamos cortar isso. Marcos se aproximou, a lanterna tática em mãos. Ele iluminou a base da grade, onde ela estava chumbada no concreto.
A água suja havia corroído o metal. Havia uma camada grossa de ferrugem laranja escura. Seu pai me ensinou, murmurou Marcos, que tudo tem um ponto de falha. Não force o metal, force a solda. Ou, nesse caso, ele entregou a lanterna a Jorge e pegou o pé de cabra. Ilumine ali, ele apontou para a base. Onde o concreto encontrou a ferrugem. Está podre. Marcos enfiou a ponta achatada do pé de cabra na junção. Ele usou o peso do corpo. Um gemido metálico protestou. Mais uma vez, disse Jorge, segurando a lanterna com firmeza. Marcos forçou. O som de concreto quebrando e metal rangendo foi alto na noite. Ele congelou, mas o barulho da buzina de Beto encobriu tudo. Ele forçou de novo. A parte de baixo da grade cedeu, abrindo uma fresta de 30 centímetros. É o bastante. Eu sou velho, não largo, disse Jorge. O velho gerente deitou-se de lado na água imunda e deslizou pela abertura. Marcos foi logo atrás, arrastando-se de barriga no lodo do túnel. A escuridão era total. O ar sufocante. O cheiro de produtos químicos era tão forte que seus olhos lacrimejavam. Eles estavam rastejando para dentro da barriga do monstro. Marcos! A voz de Jorge ecoou estranhamente no tubo. Se não sairmos dessa... Nós vamos sair, disse Marcos, a voz determinada. Mas salvar Lara não é mais o bastante. Do que você está falando, menino? Heitor vai sacrificar Bastos, vai sacrificar Mônica. Ele vai dizer que eram maçãs podres. Ele vai sair limpo, de novo. Marcos parou de rastejar por um segundo. A realização veio com a clareza do ar tóxico que respiravam. O projeto maior nasceu ali, no escuro e na sujeira. Eu não vou só tirar Lara daqui, Jorge. Eu vou tirar esta empresa dele. Eu preciso de provas. Provas que liguem ele a isso. O que estamos cheirando. O que está neste duto. Você quer parar para coletar amostras? Agora, Jorge perguntou incrédulo. Eu quero o cofre, o escritório. Onde quer que Bastos guarde as notas de remessa, o documento que Mônica assinou e que Heitor ordenou. Salvar Lara nos tira da armadilha. A prova é o que vence a guerra. Eles continuaram, rastejando por cerca de 50 metros que pareceram uma eternidade. Finalmente viram uma luz fraca acima deles. Outra grade. Desta vez era uma grade de drenagem interna no chão do galpão. Estava solta. Jorge empurrou a grade lentamente. O som do metal deslizando no concreto parecia um tiro. Eles pararam. Lá fora, a confusão continuava. A distração de Beto estava segurando a atenção. Jorge subiu primeiro, com uma agilidade surpreendente para sua idade. Marcos veio em seguida. Eles estavam dentro. O galpão 7. O lugar era gigantesco, cavernoso, mergulhado em sombras. A única luz vinha dos holofotes externos, que entravam por janelas sujas no alto. Estava frio e cheirava a morte. Fileiras e mais fileiras de tambores de metal azuis empilhados a 3 alturas. Muitos não tinham rótulos, outros tinham símbolos de perigo e tóxico. No centro do galpão, uma mancha escura e úmida no chão de concreto levava direto à grade de onde eles saíram. A prova do crime, bem ali. Meu Deus! Sussurrou Jorge. Isto não é logística, é um cemitério químico. Tenho bastante aqui para envenenar a Embu inteira. O foco de Marcos varreu o local. O SUV preto estava lá fora. A guarita, vazia. O portão principal, um caos de luzes piscando dos caminhões. A maior parte da equipe de Bastos estava lá fora, lidando com Beto Carvão. Mas eles não estavam sozinhos. No canto oposto, uma pequena estrutura de blocos de concreto. Um escritório. A luz estava acesa. E a porta estava trancada por fora com um cadeado pesado. Marcos nem precisou adivinhar. Lara! Eles correram agachados, usando as pilhas de tambores como cobertura. Quando chegaram à porta do escritório, Marcos pôs o ouvido contra o metal fino. Ele ouviu um soluço abafado. Ela estava ali. Jorge, o pé de cabra. Vai fazer barulho.
Não temos tempo para sutileza. Jorge enfiou o pé de cabra na haste do cadeado. Ele usou o peso do corpo. 1, 2, 3 puxões. O metal estalou e o cadeado caiu no chão com um baque surdo. Marcos abriu a porta. Lara estava lá, mas não era a mesma garota do restaurante. O uniforme preto estava rasgado, o rosto inchado por um golpe. Ela estava amarrada a uma cadeira de metal com abraçadeiras de plástico grossas. No momento em que a porta se abriu, ela ergueu os olhos, o terror absoluto estampado neles. Ela esperava Bastos, ela esperava a morte. Mas ela viu Marcos. Ela não o reconheceu por um segundo. Não o bilionário de terno. Este era um homem coberto de lodo de esgoto, vestindo um macacão de trabalho, os olhos queimando com uma intensidade que ela não vira antes. Marcos, ela engasgou. Eu disse que não demorava, disse Marcos, citando suas últimas palavras no corredor do Le Ciel. Ele pegou uma faca de serviço do cinto de Jorge e cortou as abraçadeiras. As mãos dela estavam roxas pela pressão. Assim que ela ficou livre, ela não chorou. A adrenalina tomou conta. Eles vão voltar. Bastos. Ele só foi ver o caminhão. Eu sei, disse Marcos, ajudando-a a ficar de pé. Lara, eu preciso de um favor. Um favor? Eles vão nos matar. Eu preciso que você se lembre. O que você ouviu? Onde eles guardam os papéis? A sala de Bastos. Eu não sei. Tinha uma sala, ao lado daqui. Ele me trancou lá primeiro. Tinha um computador, um cofre. Mostre, mas foi tarde demais. Que bonitinho! Uma voz arrastada disse da porta do galpão. Eles se viraram. Não era Bastos. Era um dos guardas da guarita. Um homem magro com dentes ruins que devia ter ficado para trás. Ele tinha um rádio em uma mão e um revólver calibre .38 na outra. O doutor veio salvar a donzela, que pena. O chefe vai adorar saber disso. Ele ergueu o rádio à boca. Chefe, Jorge Matos não era um gerente de escritório. Ele foi gerente de chão de fábrica por 40 anos. Ele lidou com brigas de peões, acidentes industriais e sindicalistas violentos. Antes que o guarda pudesse terminar a frase, Jorge pegou o pé de cabra de 2 quilos e o arremessou. Não foi um lançamento bonito, foi um arremesso desesperado. O pé de cabra girou e atingiu o guarda no peito, com força suficiente para fazê-lo perder o ar e o rádio. O revólver disparou, a bala ricocheteando nos tambores de metal com um pingue agudo. O guarda caiu, engasgando. Jorge estava sobre ele em 1 segundo, pegando a arma e o rádio. Vamos embora, ofegou Jorge. Não, disse Marcos. A sala, rápido. Lara, agora correndo com a energia do desespero, apontou. Ali! Marcos chutou a porta. Era o escritório de Bastos, um computador ligado, e na parede um cofre digital. Não temos tempo para a combinação, disse Jorge. Não preciso, disse Marcos. Ele olhou para o computador. A tela estava ativa, um software de logística da Resende, e em uma janela minimizada, uma planilha. Auditoria de Químicos, Q7, confidencial. Marcos pegou o mouse. Ele não tentou salvar. Ele clicou em imprimir. A impressora antiga na mesa ao lado começou a zumbir. Marcos, você é louco, ele está vindo, gritou Lara. 1 minuto, disse Marcos. O papel começou a sair. Página 1, nomes, cloreto de mercúrio, quantidades, datas e no final da página uma assinatura digitalizada. Autorizado por H.R. Heitor Resende. É isso, sussurrou Marcos. O rádio na mão de Jorge explodiu com a voz de Bastos. Júnior, por que você atirou? Responda, droga! Pegue o papel! Gritou Marcos para Jorge. Lara, comigo! Eles saíram do escritório. Jorge pegou as 3 páginas da impressora. Eles ouviram o som de botas pesadas correndo no cascalho lá fora. Bastos e os outros. O duto! Gritou Lara. Não dá tempo, disse Jorge. Eles estão entre nós e a saída. Então nós fazemos uma nova saída, disse Marcos, olhando para o Scania vermelho de Beto Carvão, que ainda bloqueava a entrada como um animal adormecido.
Marcos pegou o rádio de Jorge. Canal 3. Beto, ele gritou. Ligue o motor. O silêncio do outro lado. Então a voz de Beto. Com prazer, garoto. O rugido do Scania ligando foi a coisa mais linda que Marcos já ouviu. Bastos! Marcos gritou, mas desta vez no rádio do guarda, na frequência de Bastos. Aqui é Marcos Albuquerque. Eu cansei do seu jogo. Estou com a sua testemunha e estou com os recibos do seu chefe. O jogo acabou. Bastos parou de correr em direção ao galpão. Ele olhou para a escuridão, confuso. Marcos usou sua arrogância contra ele. E mais uma coisa, disse Marcos. Você está demitido. Marcos jogou o rádio longe. Beto, dê a ré. Derrube o portão. O Scania, que estava de frente para a rua, começou a se mover. Mas não para frente. Ele deu ré. Com um estrondo ensurdecedor de metal se contorcendo, a traseira do caminhão de 40 toneladas atingiu o portão de metal do galpão 7. Não o portão da cerca, mas a própria porta de enrolar do galpão. O portão desabou para dentro como se fosse papel alumínio, abrindo uma saída de emergência gigante. Coruja, trovão, luzes, buzinas. Agora, berrou Beto no rádio do Canal 3. Os outros 2 caminhões ligaram seus faróis altos, 18 deles, iluminando o pátio como um estádio de futebol, cegando Bastos e seus homens. As buzinas a ar soaram, uma cacofonia ensurdecedora. Era a cavalaria do chão de fábrica. Vão! Vão! Gritou Jorge. Marcos agarrou a mão de Lara e eles correram. Eles correram para a luz, passando por pilhas de tambores em direção ao buraco que Beto havia criado. Eles pularam para a noite, para o caos de luzes e som. Bastos, cego e desorientado, começou a atirar descontroladamente na direção do galpão. Para a cabine do Coruja! Gritou Beto. Marcos, Lara e Jorge correram para o segundo caminhão. A porta se abriu. Eles subiram caindo dentro. Pisa fundo! Gritou Beto. O comboio não esperou. Os 3 caminhões saíram em disparada, passando por cima dos destroços do portão, deixando Bastos e seus homens para trás, em um galpão cheio de provas e com o cheiro inconfundível do fracasso. O restaurante Le Ciel estava fechado. Um tapume de compensado cobria as portas de vidro que um dia foram a entrada para o poder. O império de Heitor Rezende não caiu com um estrondo. Ele foi dissolvido por 1000 cortes de papel. As 3 folhas impressas do galpão 7 foram a pedra angular. A planilha, combinada com os relatórios de laboratório do velho Albuquerque, que Jorge guardara por anos, e o testemunho de Lara, foi irrefutável. A morte acidental do pai de Marcos foi reaberta como investigação de homicídio. Os diretores Cláudio Guedes e Mônica Viana, vendo que o navio estava afundando, confessaram tudo em troca de sentenças reduzidas. Heitor Rezende foi preso no aeroporto, tentando embarcar em um jato particular para um país sem tratado de extradição. Sua foto de preso, abatido e vestindo um terno caro, foi a capa de todas as revistas de negócios. Sofia e Beatriz perderam tudo. O castelo de cartas, construído sobre dívidas falsas e assassinatos, desmoronou. A justiça poética foi completa. Mas esta história não termina em um tribunal. A Albuquerque Metais estava de volta. Mas não era mais a Albuquerque Metais S.A. do prédio de vidro na Faria Lima. A sede agora era onde sempre deveria ter sido, na fábrica de Osasco. O escritório de Marcos não era no 45º andar. Era no 2º andar, com uma janela de vidro que dava para o chão de fábrica, onde ele podia ver o aço sendo moldado, onde ele podia sentir o cheiro do progresso. Ele não usava mais ternos Brioni. Ele usava camisas de botão simples e botas de trabalho limpas. Jorge Matos, era seu COO. Ele cancelou a aposentadoria no dia seguinte ao resgate. Beto Carvão? Ele era o novo chefe de logística e não havia um único caminhão fantasma em sua frota. A empresa estava menor, mais enxuta, mas era real.
era lucrativa e era honesta. A porta do escritório de Marcos se abriu. Lara entrou. Ela não era mais garçonete. Ela estava terminando a faculdade de Direito, um curso noturno patrocinado pela nova política da empresa. Durante o dia, ela dirigia o Projeto Tiago, um fundo criado por Marcos para financiar reabilitação e segundas chances para funcionários e suas famílias. O mesmo fundo que um dia salvou o irmão dela. A reunião do sindicato começa em 5, chefe, disse ela, sorrindo. Estou indo, disse Marcos. Ele se levantou. Na parede atrás de sua mesa não havia diplomas de MBA ou fotos com políticos. Havia apenas uma coisa, em uma moldura de aço escovado feita ali mesmo na fábrica. Um guardanapo de papel barato, amassado, com 4 palavras borradas em batom vermelho sangue. Eles vão te matar, fuja agora! Marcos tocou o vidro da moldura. Lara salvou sua vida, Jorge salvou sua alma, e seu pai, no final, lhe deu um legado, não de dinheiro, mas de propósito. A humilhação no Leciel parecia ter acontecido em outra vida. A inversão de posições estava completa. Ele não era mais um prisioneiro do dinheiro. Ele era um homem que fazia coisas. Ele e Lara saíram do escritório. O som das prensas da fábrica subindo para encontrá-los. Era o som mais bonito do mundo.